Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o autor aos Hebreus. Eu desejo que agora que você se sinta à vontade, conectado aí, em sua casa ou em seu ambiente de trabalho. A palavra de Deus vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Se você permitir que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e ainda mais em sua mente. E nesse momento eu vou compartilhar para você a parte 21 do seguinte significado: a corrida rumo a Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 12, versículo 12 a 29. Deixe sua Bíblia aberta. Fique de olho agora em uma atitude a assumir. A vara da disciplina pode produzir em você atitude de desânimo ou revolta. Por isso, o autor aos Hebreus orienta os crentes a assumirem uma atitude certa ante a disciplina. Fique de olho na admoestação teológica. Em primeiro lugar, você precisa vencer o desânimo. Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13. Por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Hebreus 12, 12. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Hebreus capítulo 12, versículo 13. Há momentos em que, embora a corrida cristã rumo a Jerusalém celestial não tenha terminado, você fica cansado, extenuado, com as mãos decaídas, desânimo, os joelhos trôpegos, desespero. Nessas horas, você precisa vencer o desânimo e até mesmo o desespero e prosseguir, pois essas dificuldades na corrida cristã rumo a Jerusalém celestial não são para te derrotar, mas para lhe fazer um homem, uma mulher maduros, conforme Deus quer. É claro que de nada adianta fortalecer os joelhos fracos para andar em caminhos errados, visto que os caminhos naturais que você usou são tortuosos, evitando as dificuldades em vez de enfrentá-las. Um caminho certo precisa ser preparado. Isso com certo esforço. Por isso, o autor aos Hebreus encoraja os corredores da corrida cristã rumo a Jerusalém celestial a examinarem cuidadosamente a pista antes de começar a corrida, pois pode existir desníveis que o levem a quedas e acidentes. O corredor corre o risco de torcer o tornozelo e ser desqualificado para a corrida. Alguns corredores são deficientes, há corredores mancos. Essa é uma expressão que pode ser entendida como duplicidade mental. Foi nesse sentido que o profeta Elias a usou para o povo de Israel no primeiro livro de Reis,
capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Mesmo os mancos devem persistir, continuar e completar a corrida cristã. Vale destacar que você não faz uma corrida de competição como nos Jogos Olímpicos, mas de cooperação. Somos um corpo, uma família, um só time. Precisamos ter cuidado uns pelos outros. Essa é uma ênfase demonstrada em toda a carta aos Hebreus. Em segundo lugar, você precisa manter uma relação correta com Deus e com os homens. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma vez que Deus é o Deus da paz, que através de Melquisedeque, o Rei da Paz, tem nos trazido da desarmonia para a paz e da alienação para a reconciliação. E nesse sentido, você precisa, em seus relacionamentos diários, lutar pela paz com todos os homens. É bem verdade que muitos dos seus problemas vêm das pessoas. Elas ferem você, decepcionam você e perseguem e testam a sua paciência até o limite. Você precisa aproveitar esse tempo para aprender a viver em paz com essas pessoas. Dê um basta nas pessoas que desejam arrancar o seu coração e te encher de ódio. Se você permitir isso, elas terão te derrotado. Dê um basta no que os outros determinam como você vai reagir aos que eles fazem. Você não pode caminhar bem na jornada cristã rumo a Jerusalém Celestial quando está em paz, em guerra com os outros. Eu quero que você se lembre disso. De igual modo, você não pode permanecer vitoriosamente na corrida cristã rumo a Jerusalém Celestial quando a sua alma fica carregada pela fuligem do pecado. A santificação precisa seguir a paz. Na vida existem pensamentos, motivações, atitudes, hábitos, prioridades, amores, ódio, confiança, opiniões e muitas outras coisas que entristecem Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O progresso em santificação não é opcional, mas uma necessidade absoluta, pois sem ela, a santificação, ninguém verá o Senhor. Tanto a paz quanto a santificação precisam ser buscadas se você quiser completar a corrida cristã rumo a Jerusalém Celestial. Essa paz requer esforço. A união entre paz e santificação aqui é uma advertência implícita de que você não deve buscar a paz a ponto de comprometer a santificação. O cristão busca a paz com todos, mas busca a santificação, e esta não pode ser sacrificada por aquela. Consegue entender tudo isso? Em terceiro lugar, você precisa permanecer na graça de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Os crentes hebreus
começaram sua vida de fé somente pela graça salvadora de Deus e somente pela fé poderiam continuar. Um crente faltoso, porém, aparta-se da graça de Deus. Você é salvo pela graça e precisa continuar firme na graça. A graça é o ambiente no qual se desenvolve a sua corrida cristã rumo a Jerusalém celestial. A graça de Deus representa aqui todos os benefícios que Deus tem fornecido ao seu povo, à sua igreja. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, você precisa prevenir contra a raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Com essa imagem tomada da agricultura, o autor aos Hebreus olha para a igreja e compara uma pessoa que perdeu a graça de Deus, se desviou a uma raiz amarga. Essa figura é tirada, sem sombra de dúvida, de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18 e versículo 19, e a Bíblia diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Deuteronômio 29, 18. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Deuteronômio 29, 19. A Bíblia diz: eu acredito. Essa pessoa que abandona a fé em Deus e em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, passa a servir a outros deuses e ainda mais causa problemas no meio do povo de Deus, no meio da igreja, ao perturbar a paz. A amargura pequena perturba quem a nutre e contamina as pessoas à sua volta. É idêntico a uma epidemia espiritual. A pessoa amargurada não só prejudica a si própria, mas o câncer se espalha pela vida dos outros, fazendo que muitos sejam contaminados. Outras pessoas são atraídas ao problema e forçadas a tomar partido, semeando-se a discórdia entre os irmãos. Você já viu isso em algum lugar? É claro que a amargura se relaciona ainda mais ao ressentimento, à mágoa. É claro que a amargura se relaciona ao congelamento da ira e ao desejo de vingança. Uma pessoa amargurada vive perturbada. Uma pessoa amargurada não tem paz. É claro que a pessoa amargurada está em conflito consigo mesma. Tudo ao redor da pessoa amargurada fica cinzento. Há um breu na alma da pessoa amargurada. Falta saúde mental, emocional e espiritual. Há um tufão na mente da pessoa atormentada, amargurada. Falta saúde mental, emocional e espiritual. Há uma tempestade no coração da pessoa amargurada. Essa pessoa, além de viver perturbada pelo vendaval do seu próprio coração, ainda contamina as pessoas à sua volta. A pessoa amargurada, destila o seu veneno. A pessoa amargurada espalha o seu mau humor.
A pessoa amargurada deixa vazar pelos poros da alma todo o seu azedume. Eu quero que se lembre disso. Em quinto lugar, você precisa valorizar os privilégios espirituais. Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e versículo 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 16. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hebreus 12, 17. A Bíblia diz, eu acredito. Aquele que ama qualquer coisa do que a bênção de Deus está liquidada. Esaú foi um homem puro e profano. A palavra grega bebelos, traduzida por profano, literalmente quer dizer franqueado a passagem em contraste com o consagrado a Deus. Significa ter as coisas santas por comuns ou irreligiosas. Esaú fez deliberadamente escolhas erradas que geraram consequências para ele e sua família. Ele, Esaú, se casou com mulheres cananeias, fonte de sofrimento para seus pais. Gênesis 26, 35. Quando mais tarde percebeu o sofrimento dos pais, Esaú se casou ainda com Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Gênesis 28, 9, com propósito de espicaçar ainda mais seus progenitores. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, trocando por um prato de comida. Esaú deu mais valor ao estômago do que às realidades espirituais. Esaú demonstrou total indiferença às promessas espirituais que Deus havia concedido a seu avô Abraão e a seu pai Isaque. E ainda mais, Esaú demonstrou um arrependimento tardio. É um perigo para o qual a carta aos Hebreus sempre alertou. Desviar-se de Deus é assaz desastroso. Os israelitas rebeldes, por descrença, morreram no deserto. Alguns de seus próprios contemporâneos, mesmo fazendo parte da igreja visível, recebendo as regras da palavra de Deus e desfrutando das benesses espirituais, se desviaram ao ponto de seu retorno ser impossível. Agora, o autor aos Hebreus menciona o exemplo de Esaú, que desprezou os privilégios espirituais e cruzou aquela linha invisível do ponto sem retorno. De nada adiantava sentir remorso, pesar, verter lágrimas, fazer súplicas ou desejar aquilo que desprezara e perdera. Nada podia trazê-lo de volta. De acordo com Gênesis, Esaú não demonstrou sinal algum de arrependimento, somente raiva para com seu irmão Jacó. Portanto, com suas lágrimas, ele, Esaú, buscou somente a bênção, mas não o arrependimento. A descrença conduz ao endurecimento do coração e ainda mais à apostasia. Chegou o grande momento, um contraste a compreender. Hebreus capítulo 12, versículo 18 a 21.
Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, Hebreus 12, 18, e ao rancor da trombeta, e ao som de palavras tais, quantos os ouviram, suplicaram que não se lhes falassem mais. Hebreus 12, 19. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal se tocar ao monte, será apedrejado. Hebreus 12, 20. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Hebreus 12, 21. Chegamos agora ao que podemos chamar de clímax dessa epístola aos Hebreus. Nos versículos 18 a 24 do capítulo 12 de Hebreus, o autor aos Hebreus explica que o cristianismo é superior ao judaísmo. E nos versículos 25 a 29 do capítulo 12 de Hebreus, enfatiza que quanto mais altos os privilégios, maiores serão as responsabilidades. Esse texto é o grandioso final da série de exortações que visa encorajar os cristãos a se manterem firmes em sua confissão. Assim, mais uma vez, o autor aos Hebreus retorna ao tema predominante de sua carta e mostra a grande supremacia das dádivas da nova aliança em relação àquilo que foi concedido a Israel. O autor aos Hebreus contrasta aqui o Monte Sinai com o Monte Sião, a lei com a graça, a antiga aliança com a nova aliança. Duas verdades teológicas são aqui destacadas. Se sente preparado ou preparada para ouvir, chegou o momento. Em primeiro lugar, você precisa olhar para cima e contemplar a Jerusalém celestial. Embora o nome do monte não seja aqui mencionado, sabemos que se trata do Monte Sinai. Volte, portanto, os seus olhos para o Monte Sinai. Esse relato pode ser visto em Êxodo 19 e 20 e Deuteronômio 4 e capítulo 5. A descrição do Sinai flamejante enfatiza o seu aspecto físico: o fogo, as trevas, a tempestade, o rancor da trombeta. O que mais impressiona nessa cena aterradora do Sinai fumegando é a absoluta majestade de Deus e a absoluta inacessibilidade de Deus. Deus se encontra no cume do monte, no meio do fogo, da fumaça, da forte escuridão e do ruído aterrador, enquanto o povo, abalado pelo terror, nem sequer ousava tocar o pé do monte sob pena de morte. Quer saber de que maneira mais dramática podia Deus ter indicado a sua inacessibilidade ao povo hebreu, ao povo israelita? Debaixo do velho concerto, diz o autor aos Hebreus, a presença de Deus está cercada das mais tremendas ameaças, de modo que ninguém ousaria aproximar-se. A lei do Sinai produziu um relacionamento de medo. Duas coisas teológicas são destacadas nessa cena terrificante do Sinai. A voz divina é esmagadora e a presença de Deus era inacessível. Consegue imaginar cada detalhe no Monte Sinai? Aquele foi um momento auspicioso. Naquele dia portentoso, quando todo Israel postou-se
em frente de sua vasta muralha de rocha escarpada e terrível precipício, ardia ele em fogo envolto em trevas, escuridão e tempestade, como se 1000 nuvens trovejantes estivessem condensadas numa só, e esta cingisse a montanha, terrível em suas dobras, trevas aterradoras, interrompidas apenas pelo clarão do relâmpago e o fragor contínuo da tempestade, interrompido apenas pelo rancor mais terrível e a voz mais terrível do Todo-Poderoso pronunciando as palavras da sua lei de fogo. Ali se prostravam os homens aterrados por aquela voz jamais ouvida por mortais e suplicavam que não se lhes falasse mais. No Sinai, Deus falava com voz audível e inteligível, e o povo apavorado implorava que ele passasse a falar através de um mediador. Até mesmo Moisés teve medo e tremeu. Até mesmo um animal, se aproximasse, seria morto. Agora, em contraste, volte seus olhos para o Monte Sião. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23. Mas, tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Hebreus 12, 22. E a igreja dos primogênitos arrolados os céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus, capítulo 12, versículo 23. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, 24. Enquanto o velho concerto impedia que o homem chegasse à presença de Deus, o novo concerto nos leva para dentro do próprio céus, a Jerusalém celestial, a presença dos anjos e dos mortos bem-aventurados, a presença de Deus e de Jesus, cujo sangue possibilitou a sua entrada. A Bíblia diz, eu acredito. Debaixo do velho concerto, temos o terror, o juízo, a completa separação da presença de Deus. Debaixo do novo concerto, porém, temos a suprema manifestação da graça divina e a vida na imediata presença de Deus. Portanto, convinha-lhes romper com tudo quanto os prendia no judaísmo e aceitar o cristianismo de modo pleno e final. É assim que o autor aos Hebreus argumenta com seus leitores. O Evangelho de Jesus Cristo, eterno e gracioso, convida-nos a chegar com intrepidez ao trono da graça e aproximar-nos, em contraste com as exclusões do Sinai. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos fala de acesso. Em vez de uma voz aterrorizante, assegura-nos que Deus pode ser concedido como Pai Celestial. Agora, Deus não é inabordável, nem inspirador de temor. Ele, Deus, habita no meio de uma sociedade de adoradores. O texto em tela faz uma lista do que aguarda o cristão. Primeiro, a Jerusalém celestial. Segundo, a incostável hoste de anjos. Terceiro, a universal assembleia, ou seja, a igreja dos primogênitos. Quarto, Deus como juiz de todos. Quinto,
os espíritos dos justos aperfeiçoados. Em sexto lugar, Jesus, o mediador da nova aliança. A Jerusalém celestial está acima da Jerusalém terrestre, pois o pecado e a morte são banidos eternamente dos céus, a Jerusalém celestial. Abraão já guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa cidade é habitação de incontáveis hostes de anjos. Essa cidade é habitação dos remidos, os salvos de Deus e ainda mais daqueles que foram declarados justos pelo reto e justo juiz. Esta cidade é o lar de todos aqueles que partiram, desde Abel. Todos os crentes, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que morreram na fé em Cristo, o Messias, foram aperfeiçoados, entraram na Jerusalém celestial. Fique de olho na relação agora entre os santos da terra e os santos dos céus, a Jerusalém celestial. Os santos na glória foram aperfeiçoados porque estão livres do pecado. A alma deles é perfeita. O corpo deles espera pelo dia da ressurreição. Em princípio, os crentes na terra compartilham da perfeição que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, deu a seu povo, a sua igreja. Eles se alegram na esperança de se unirem à Assembleia dos Santos nos céus, a Jerusalém celestial. Quando a morte ocorre, o crente obtém o cumprimento da obra expiatória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. No momento que você veio a Jesus, você não foi ao Sinai, mas a Sião. Você foi a própria habitação de Deus. Eu quero que se lembre disso. Os judeus achavam que Jerusalém era o lugar onde se encontrava a presença de Deus, mas o autor aos Hebreus não está falando de uma cidade terrena. Você precisa lembrar que a Jerusalém do Antigo Testamento só tinha importância como retrato de uma realidade celestial. Se a peregrinação a Jerusalém terrena era feita com alegria, a posição dos crentes em sua corrida rumo a Jerusalém celestial é ainda muito melhor. Já parou para pensar nisso? Acompanhada e cercada de multidão inumerável de anjos, consiste na vasta família daqueles cujos nomes estão escritos nos céus, a Jerusalém celestial, que tem Jesus como chefe da família, irmão primogênito. Ele, Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança, por meio de quem você entra naquilo que jamais poderia obter-se, como os judeus dependessem de uma aliança de obras. Você veio pelo sangue de Jesus, que não clama por vingança, como o sangue de Abel, mas fala de perdão, absolvição, acesso e paz com Deus e fala-nos de boas-vindas. Agora, em segundo lugar, você precisa olhar para frente e aguardar o reino inabalável. Chegamos agora à última e mais temível de todas as advertências quanto à apostasia encontradas na carta aos Hebreus. Há um contraste direto entre a voz sobre a terra e a advertência dos céus. Em face do exposto, uma pergunta ainda se faz necessária. Se os crentes hebreus se recusarem a permanecer fiéis a Jesus Cristo, insistindo em voltar para o judaísmo,
o que lhes acontecerá? A resposta está nos versículos sendo expostos. Hebreus 12, 25 a 29. Quão terrível é esse aviso! Tapar os ouvidos à advertência de Deus é lavrar a própria sentença de morte. O povo de Deus sofreu severas consequências de sua rebeldia nas mãos de seus inimigos, culminando com a queda de Jerusalém. Esse foi o destino daqueles que foram avisados sobre a terra, isto é, avisados da parte de Deus de cima do Monte Sinai. Quão mais severo será o castigo daqueles que dão as costas para aquele que nos adverte dos céus, a Jerusalém celestial. A única esperança que restava para os crentes hebreus que estavam pensando em voltar para o judaísmo era permanecerem fiéis ao reino de Jesus Cristo, o reino inabalável que não pode se mover, o único que subsistirá quando Deus abalar tanto a terra como os céus. Quando a lei foi dada no Sinai, a terra tremeu, mas chegará o dia em que não só a terra tremerá, mas Deus fará abalar os céus. O dia da sua aparição será acompanhado de gigantescas catástrofes sísmicas. Nesse dia haverá remoção dessas coisas abaladas para que só as coisas inabaláveis permaneçam. Esse dia trará consigo a definitiva revelação visual, visível da glória de Deus. Então haverá, como diz Apocalipse 21, novos céus e nova terra. Você que recebe esse reino inabalável precisa reter a graça pela qual deve servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Assim como o autor aos Hebreus já nos apresentou a graça de Deus em sua doçura, ele agora declara sua severidade. A graça divina nunca nos é prometida sem ser acompanhada por suas ameaças. Uma decisão a tomar. Preste atenção. Essa passagem precisa não apenas levar você a uma contemplação das coisas por vir, mas te motivar, sobretudo, a uma resposta imediata de obediência, confiança e reverência. Vou tratar agora essas três decisões universais. Em primeiro lugar, você precisa ser obediente. Hebreus 12, 25. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que desviamos daquele que nos céus os adverte. Hebreus 12, 25. Você não pode recusar aquele que fala desde os céus. Essa carta aos Hebreus começa dizendo que Deus existe e fala. Deus, tem falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Agora, Deus, nos falou finalmente pelo Filho, Jesus Cristo. Deus continua falando e sua voz é poderosa. A voz de Deus despede chama de fogo. A voz de Deus é irresistível. Não ouvir a voz de Deus é insensatez. Ouvi-la
e não obedecer é demência espiritual, é loucura. Em segundo lugar, você precisa ser confiante. Hebreus capítulo 12, versículo 26 e 27. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também os céus. Hebreus 12, 26. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Hebreus 12, 27. A descrição dos eventos no Sinai é aqui associada à profecia de Ageu 2,6 acerca dos últimos dias. Nos dias de Moisés, a montanha do Sinai foi abalada, mas no grande dia da parousia de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, toda a terra e os céus serão abalados e removidos. O povo de Deus, a igreja, pertence a essa ordem daquilo que não será abalado nem removido. Os cristãos vivem no mundo abalado, mas não temem. Os seus olhos estão no horizonte além, aguardando o reino inabalável. Os cristãos, mesmo conscientes de que vivem no mundo de instabilidade política, pressões sociais, crises econômicas, apostasia religiosa, sofrimentos físicos e decadência moral, eles, os cristãos, não se desesperam. A confiança dos cristãos está em Deus, em Jesus Cristo, seu Filho, a quem permanecem firmes e inabaláveis. Ouça agora, em terceiro lugar. Você precisa ser reverente. Você precisa ser reverente. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. A confiança inabalável que você tem em relação ao futuro não deve te levar a uma postura de arrogância, mas de humildade, temor e reverência. Você precisa viver numa atitude de grata adoração. Quão glorioso amor é esse que levou Deus Santíssimo a se fazer conhecido de homens pecadores. O fogo do Sinai extinguiu-se, e é uma coisa passada, mas o fogo ardente da santidade de Deus, bem como o seu zelo e seu amor, jamais será extinguido. O cristão sabe que ante a santa presença de Deus, seus pecados são expostos, mas se regozija, pois pela misericórdia de Deus, esses pecados são definitivamente apagados. Gostou do conteúdo e significado de Hebreus 12, 12 a 29, a corrida rumo a Jerusalém Celestial? Consegue entender tudo isso? Consegue agora entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão.